Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário e gratidão a todos que têm acompanhado pela madrugada. E hoje, 1º de abril, vamos iniciar aqui o mês gravando um pouquinho, mais tarde, ao amanhecer, estava gravando sempre 2h30, 3, 4 da manhã, mas agora vou gravar um pouquinho mais tarde, vou tentar, adiantar a gravação para postar na madrugada ainda para as pessoas que têm acompanhado, Tem gente que sai 4h30, 5 da manhã e acompanha os devocionais. E nós vou continuar tentando fazer o meu melhor aqui, Que nós continuemos aqui em comunhão, orando uns pelos outros, Compartilhando a palavra do Senhor, que é rica, maravilhosa e eficaz para nós, que nos ensina a ser melhor a cada dia. Eu peço que possam continuar em oração pela minha cunhada, pela restauração da saúde dela. Sabemos que Deus é um Deus de milagre, pode fazer um grande milagre na vida da minha cunhada. E ela ser resgatada, sair ali daquele hospital, e fazer os cultos de ação de graça que ela tem falado. E, queridos, tem momentos que a gente não vai poder ajudar o nosso próximo, estar presente ali, que nós podemos ajudar somente com as nossas orações. E louvado seja Deus, a oração faz, tem muito efeito, a oração faz muita diferença. Então, que nós continuemos orando uns pelos outros, mas também sempre que nós pudermos fazer algo, presencial, algo pelo nosso próximo, vai ter situações que a gente vai ter oportunidade de ajudar ali pessoalmente. Nós não podemos encolher as nossas mãos, deixar de ajudar. A palavra do Senhor fala aqui em Lucas 10, 35, 37, do bom samaritano, que ajudou um moço caído na beira da estrada ali, onde ele tinha sido assaltado, estava sem documentos e havia até apanhado. E por ele passaram o sacerdote, passaram levitas, passaram pessoas que deveriam estender a mão, deveriam ajudar, mas quem ajudou foi o samaritano, que ali pegou aquele moço, levou até um local, cuidou dele à noite. Quando amanheceu, ainda deu um dinheiro para o rapaz da hospedaria continuar cuidando até que ele melhorasse. Então, queridos, tem momentos que nós precisamos fazer algo assim, pelas pessoas. Amar dessa maneira, na prática mesmo, colocando a mão na massa, cuidando das feridas, não é fácil. Mas é o amor que o Senhor pede que exercemos, Não é fácil, não. Mas nós precisamos ajudar aquele descuidar, acolher. A palavra do Senhor diz assim: ora, qual desses te parece que se tornou próximo daquele que caiu entre os ladrões? E ele disse: o que mostrou misericórdia para com ele. Então disse Jesus: vai e faze tu do mesmo modo. Então o Senhor está dizendo para a gente fazer do mesmo modo que o samaritano fez. Amar o próximo como a si mesmo é o segundo mandamento. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. E se nós dissemos que amamos a Deus e não amamos o nosso próximo, odiamos o nosso próximo, nós somos mentirosos. Então nós precisamos exercitar o amor. E o nosso título de hoje é Ame sem distinção. A palavra-chave é misericórdia. E a frase do dia é: amar é preciso em um mundo onde não se vê tanto amor, queridos? Na verdade, o mundo está tão perdido, é tão triste ver tudo que tem acontecido. Misericórdia, eu não assisto TV, mas quando eu vou levar meu marido em algum lugar, resolver alguma coisa, no médico, consulta, enfim, lugares que tem TV. Quantas notícias terríveis, misericórdia, como o amor do mundo está esfriando a cada dia mais. Falta muita empatia, não falta
o amor em todas as áreas, em todos os sentidos. E nós precisamos, queridos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, né? E o samaritano exerceu o amor na prática, não apenas sentiu compaixão, ele se envolveu, ele parou, cuidou das feridas, né? Ele demonstrou ali, investiu tempo, investiu recursos, né? E ainda assim assumiu a responsabilidade pelo outro. Isso me faz lembrar muito da minha mãe, sabe, querido? Minha mãezinha tinha um amor que não cabia dentro do peito. Em uma ocasião, ela viu uma moça doente, né? Ela foi num lugar, numa serralheria, ela precisava de um serviço do serralheiro. E quando naquele local, ela, conversando ali com o serralheiro, viu que existia uma moça doente naquele local onde ela não tinha quem cuidasse, né? E estava magrinha, pele e osso, com uma diabetes muito descompensada, com hepatite, com várias enfermidades. Minha mãe pegou aquela moça, adotou como se fosse filha, levou para casa. Minha mãe trabalhava fora, mesmo assim ela arrumava tempo para levar essa mocinha no médico, arrumava doações para conseguir comprar um alimento, né, da dieta dela que era diferenciada, ela não podia comer qualquer coisa. Minha mãe, mesmo sem poder ter condições físicas, porque ela já estava ali enferma do coração, minha mãe também estava bem magrinha, mas ela acolheu essa moça, ela levava no médico, ela fazia comida, ela lavava as roupas, e as roupas dessa moça, ela tinha a diabetes tão descompensada que ela fazia as necessidades na casa, minha mãe muitas vezes usava fralda, né? Ela tinha que usar, tinha que comprar as fraldas, mas mesmo assim vazava pelas fraldas. E era uma situação muito difícil, mas mesmo assim, minha mãe, com todo amor e carinho, adotou aquela moça, pegou, cuidou, né? Levou para a igreja, falou de Jesus, essa moça se batizou, aceitou Jesus, perdoou a muitos familiares que ela tinha muitas mágoas, né? Então, mamãe, além de cuidar fisicamente, cuidou espiritualmente, fez um trabalho lindo durante, acho que mais de 2 anos ela cuidou daquela moça. Então, querido, muitas vezes nós precisamos colocar mesmo a mão na massa, precisamos cuidar, amar de todo o nosso coração, né? E não é algo fácil, não, né? Esse amor vem do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, porque nós, sem a presença do Senhor, sem a presença do Espírito Santo, nós não conseguimos ter esse amor assim tão profundo de realmente fazer, né, algo difícil, né, como minha mãe fez naquela época. Não era nada fácil, mas a minha mãe nos ensinou que é amar na prática, como esse samaritano também, né, nos ensinou a amar aqui na prática, né? E enquanto muitos passam, poucos param, enquanto muitos vêm, poucos se movem. Jesus termina com uma ordem clara: vai e faça o mesmo, né? E o verdadeiro amor não é teórico, é prático. A palavra do Senhor em Tiago 2:17-26 diz que a fé sem obras é morta. A fé que agrada a Deus, ela se aproxima, se importa, se esforça, se sacrifica. Quantas vezes temos a oportunidade de ajudar e seguimos em frente? O apóstolo Tiago enfatiza que a verdadeira fé produz ações e mudanças de comportamento, e que uma fé sem frutos práticos é inútil, é morta. A fé verdadeira e genuína se manifesta em atitudes, não somente em palavras. Deus não quer apenas que você e eu consiga enxergar a dificuldade do próximo, mas que a gente se aproxime, né, que a gente cuide, que a gente exercite a misericórdia, né, estendendo as mãos ao necessitado. A palavra do Senhor em Mateus 5:7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois eles serão também alcançados com misericórdia, né? E Tiago 2:13 diz que quem viver sem misericórdia também será julgado sem misericórdia. Então, queridos, nós precisamos ser misericordiosos,
Nossa palavra-chave de hoje é misericórdia, que nós possamos buscar o Espírito Santo de Deus, que Ele possa se mover em nossos corações, que a gente possa alcançar, né, esse amor na prática, essa misericórdia pelo nosso próximo, em nome de Jesus. A leitura diz assim: certa vez um perito na lei perguntou a Jesus como poderia herdar a vida eterna. E em resposta, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Nessa história, um homem foi atacado, roubado e deixado gravemente ferido à beira da estrada. Por aquele mesmo caminho passou um sacerdote, que ao ver o necessitado preferiu não ajudá-lo. Logo Levi também cruzou o caminho, mas igualmente ignorou o homem ferido. Por fim, passou um samaritano, alguém de uma cultura historicamente rival dos judeus, que mesmo assim estendeu a mão, prestou socorro e demonstrou compaixão genuína sem fazer distinção. Com essa parábola, entendemos que amar é estender a mão ao próximo, não algo que se limite por barreiras culturais, sociais ou ideológicas, mas que não tem distinção, independentemente de concordarmos ou não com alguém. Amar uma pessoa é nosso dever, um mandamento a ser cumprido de maneira integral. Jesus não faz acepção de pessoas, mas ama todos indistintamente, e nós devemos ser seus imitadores. Sou diferente de você e talvez eu tenha pensamentos divergentes dos seus em relação a muitas coisas. Entretanto, devemos convergir no amor uns para com os outros e nos princípios da palavra de Deus, porque são esses que mudam e estão abertos, não estão abertos a releituras. Hoje é o dia ideal para começarmos a agir como um bom samaritano. Não ignore as oportunidades de fazer a diferença na vida de alguém. Quer essa pessoa pense como você, quer não. Por isso, seja a mão que levanta, a palavra que consola, o coração que ama, como Jesus nos ensinou, porque assim faremos do mundo um lugar melhor. Então, o devocional de hoje, querido, está nos chamando, né, nos convidando a fazer do mundo um lugar melhor. Né? A gente sempre pode fazer algo para ajudar o nosso próximo de alguma maneira, né? Como eu sempre digo, né? Com um conselho, com um abraço, com uma palavra, né? Com mantimentos. Às vezes a pessoa está ali com a conta de água cortada, de luz, você não consegue pagar tudo, mas dá uma parte, faz uma vaquinha, né? É tão maravilhoso podermos ajudar alguém necessitado, né? E que o Senhor possa nos dar sabedoria, discernimento, e que possamos ter estratégias para ajudar o nosso próximo, em nome de Jesus, sempre amando, acolhendo, cuidando. Amém? E vamos orar que o Espírito Santo fale melhor aos nossos corações. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus, nesta manhã pedimos que o Senhor possa tirar de nós, Senhor Jesus, toda indiferença e colocar, Senhor Deus, em nós um coração sensível, Pai, que não apenas veja a dor, mas se mova para ajudar. Ensina-nos, Senhor, a amar com atitude, assim como Cristo nos amou. Senhor, que ao ver o necessitado, possamos estender as nossas mãos. Senhor Jesus, possamos ter um olhar de misericórdia. Deus, que possamos ter atitudes de fé, demonstrando, Senhor Deus, o amor na prática. Perdoa-nos, Senhor, às vezes que vimos o necessitado. Passamos direto sem abraçar, acolher, Senhor, sem ajudar. Dai-nos, Pai, um coração disposto a amar, sem medir esforços, Senhor. Ensina-nos a acolher, Pai, a cuidar como o samaritano fez. E como está escrito em Lucas 10, 35, 37, que a nossa misericórdia transborde em ação, ó Pai, e não amemos somente da boca para fora, mas que possamos amar na prática, Senhor, sendo misericordiosos uns com os outros. Senhor Deus, nos preocupando, tendo empatia, Senhor, uns com os outros, Jesus. Eu te peço, Senhor, dai-nos, Pai, um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer. Senhor Jesus,
a fazer o teu querer. Coração seu, Jesus, agradável a ti. Em nome de Jesus te peço, te louvo. Te agradeço por esse momento, pelas palavras, por cada amado que acompanha os devocionais, Senhor. Que o Senhor possa derramar o teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Senhor, abrindo o nosso coração, tirando toda a indiferença, Pai. Que possamos ser amáveis e possamos, Senhor Deus, ajudar uns aos outros para a tua glória. Em nome de Jesus, Pai querido. Em nome de Jesus te peço, te louvo. Te agradeço por esta manhã, por esse mês de abril que começa, que venha ser um mês de vitória, Senhor, na vida dos teus servos. Dá a eles, Senhor Jesus, o que necessitam, que eles possam ser prósperos e abençoados, Senhor. Que eles possam abençoar e ser cada vez mais abençoado em nome de Jesus. Te peço e te agradeço. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Que o Senhor continue falando grandemente ao seu coração, aos nossos corações no decorrer do dia, do mês, do ano, que a gente nunca se esqueça de amar na prática, não somente da boca para fora. Amém? Um grande beijo no seu coração, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo, fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.